Olá pessoal, mais uma questão do TEC de 2009. Vamos ver o que a questão traz. Dentre as condições a seguir, não se encontra o pulso paradoxal em... Bom pessoal, olha, em primeiro lugar, muita atenção ao não se encontra. A prova do TEC é uma prova cansativa, uma prova longa. E às vezes a gente perde uma ou outra questão por desatenção. Então, muito cuidado. Segunda coisa, classicamente o pulso paradoxal ele é estudado no capítulo de doenças do pericárdio e remete a gente à pericardite constritiva crônica. Então essa questão ela tem um grau a mais de dificuldade que ele pede que nós conheçamos justamente outros diagnósticos possíveis associados ao pulso paradoxal. Então hoje a gente vai trabalhar aqui o conceito do pulso paradoxal, a sua explicação, né, a sua fisiopatologia e os diagnósticos que estão associados a ele. Então, seguindo aqui, pessoal, temos um esquema representativo do coração e a ideia é o seguinte, é que o pulso paradoxal ocorre uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração, 10 milímetros de mercúrio na PA sistólica. Então, pessoal, primeira coisa, se deve ocorrer uma queda maior do que 10, a gente assume que possa haver uma queda, por exemplo, de 5 milímetros de mercúrio durante a inspiração, e isso não é patológico, isso é fisiológico. Então aí vai o primeiro conceito. O pulso paradoxal, na verdade, ele é a exacerbação patológica de um fenômeno fisiológico. Então, vamos entender o que ocorre na inspiração para possibilitar essa variação. A primeira coisa durante a inspiração é aumentar o retorno venoso. E esse aumento do retorno venoso, ele acaba em condições patológicas por aumentar o deslocamento do septo interventricular para a esquerda. Isso, por sua vez, reduz o volume sistólico e acaba por levar à redução da pressão arterial em mais do que 10 milímetros de mercúrio, levando ao pulso paradoxal. Então, se a gente não tem uma condição patológica, como por exemplo a pericardite constritiva, já há uma certa redução da pressão arterial sistólica durante a inspiração por esse fenômeno aqui que a gente vê, que é o aumento do retorno venoso motivado pela inspiração. Mas quando você tem uma condição patológica associada à inspiração, de maneira a provocar a redução do volume sistólico ali do VE, você tem uma queda que excede 10 milímetros de mercúrio. E isso é que leva ao pulso paradoxal. Então, nós temos o seguinte, a redução grave do enchimento ventricular esquerdo, ela explica o pulso paradoxal e é uma exacerbação patológica de um fenômeno fisiológico. Classicamente, ela é encontrada na pericardite constritiva e no tamponamento cardíaco, mas também nós podemos encontrá-la na embolia pulmonar maciça, TEP, no choque hemorrágico, no DPOC, né, na doença pulmonar obstrutiva grave, no pneumotórax hipertensivo, na obesidade mórbida e na gestação. Olha, pessoal, como é que a gente pode fixar isso aqui? O clássico, eu sei que vocês trazem de bagagem da formação, não há uma dificuldade nisso. Mas as condições que reduzem esse volume sistólico, que são as questões de choque, então seja um choque obstrutivo, como pneumotórax, no TEP, ou num choque hipovolêmico, como por exemplo no choque hemorrágico, isso pode levar à redução desse volume sistólico. Então a gente pode colocar assim, choques em gerais podem cursar com o pulso paradoxal,
o DPOC, naqueles pacientes que têm uma hipertensão pulmonar muito associada, e você lembra um pouquinho do TEP, que também leva a pressão arterial pulmonar, também pode dar o pulso paradoxal. E o que leva para a bagagem aí, de mais difícil de decorar, né, por associação fisiopatológica, é a obesidade e a gestação, que são condições que também podem cursar com o pulso paradoxal. Então, voltando para a questão, embolia pulmonar é possível, a grande obesidade, assim como a gestação, também é possível, o enfisema pulmonar também é possível, classicamente a pericardite constritiva também é possível. A insuficiência aórtica é que nós não encontramos o pulso paradoxal. Com isso, pessoal, nós ficamos com a letra D como a que não encontra o pulso paradoxal. Aqui, na verdade, nós temos uma sobrecarga de volume. Tá? Então, mais uma questão do TEC de 2009 resolvida. Boa sorte na prova, continuem estudando. O resultado é certo, é garantido. Forte abraço!